Opa, aqui é o Marilson, tudo bem? Eu decidi fazer esse vídeo de repente porque, mas o ser humano é um caso complicado, é interessante a gente observar. Por isso que eu falo tanto. Será que a gente está acordado mesmo? Será que a gente está observando as coisas que estão acontecendo? Será que a gente acha que está pensando e na verdade nem está? Por que eu estou falando isso? Eu não sei se já aconteceu com você ou se você conhece alguém que já aconteceu isso. Que a pessoa faz uma coisa, mas ela não gosta de fazer aquela coisa. Ela faz, ela se arrepende, ela acha feio, mas você pensa que não, ela vai lá e repete, faz a mesma coisa, e repete e passa a vida repetindo. Tipo, sei lá, ó, imagina aí um caso de uma mulher, ela, sei lá, conhece um cara, o cara não é legal, o cara é mó xarope, mó pé no saco. O cara é beberrão, briguento, viciado em alguma droga, ou sei lá, um cara chato, um cara que não constrói nada na vida dela. Só subtrai, né? Só que essa mulher, por exemplo, vamos pegar ela como exemplo. Ela fica com esse cara, é totalmente tóxico na vida dela e ela se arrepende, separa, deixa ela pra trás essa história. Aí passa um tempo, aí você fica sabendo que essa pessoa fez a mesma coisa, conheceu outro cara e, bom, praticamente repetiu a mesma história. É estranho, né? Aí você fala assim, sei lá, ela teve o azar, não podia adivinhar e aconteceu. E ela termina a história. Tempos depois você fica sabendo que a pessoa fez a mesma coisa. E passa muito tempo. A pessoa até fala assim, eu tenho dedo podre pra arrumar, assim, parceiro, né? Mas será mesmo? Não te chama atenção essa história? Por que será? Se ela sofre, ela paga o preço. Só Deus sabe o que ela passa, dores, momentos chorando sozinha e se perguntando por que isso acontece, não é? Bem interessante isso, mas você já parou para pensar por que isso acontece? Ou podemos pegar outro exemplo. Você vê pessoas que elas, por exemplo, vamos pegar exemplos, trabalham em um emprego que ela rala pra caraca, ela veste a camisa, sabe? Ela soa a camisa, ela entra de cabeça para resolver problemas da empresa, do lugar, e ela rala muito, mas não é valorizada. Não tem aumento, não tem promoção, passa anos e anos e ela fica na mesma. E ela rala mesmo, honestamente, ela entra cedinho, sabe? Ela veste a camisa da empresa e não acontece. E ela pode sair dessa empresa e ir para outra e fazer a mesma coisa e nada muda. Por que será? Ou então você vê pessoas que conseguem amigos que só, ó, na jugular, só vem a nós, sabe? Que a pessoa vai lá, curte a amizade, vai lá, ajuda a pessoa, conversa com ela a hora que precisa, arruma até um dinheiro para alguma coisa emergencial, tudo, ajuda a pessoa e tá lá. E no fim das contas, a pessoa, o amigo do lado de lá, só vem a nós. Aí a pessoa de alguma forma consegue enxergar isso, corta a amizade, tá? E conhece outro amigo. E outro amigo, mesma coisa, mesma coisa. E outro amigo, mesma coisa. Por que será que isso acontece? Um exemplo muito legal sobre esse assunto é relacionado a dinheiro. A pessoa vive acreditando que dinheiro é muito difícil, que é impossível, que nossa, eu tenho que sofrer muito para conseguir dinheiro, dinheiro não é fácil, não sei o quê. E ela vive nessa, aceitando empregos que ela não curte, aceitando situações que ela não gosta, mas se sujeitando porque o dinheiro é difícil demais para conseguir. Todos esses casos estão ligados. Você consegue enxergar o que liga um caso no outro? Você consegue enxergar, não? Sei lá. Você consegue observar? É por isso que, ó, vai lá naquela conversa no outro vídeo. Eu vou ver se eu deixo um card aí nesse vídeo. Será que a gente acordou mesmo? Será que a gente está acordado? Será que a gente levantou e abriu os olhos mesmo? Ou será que a gente tá que nem um robozinho andando pra lá e pra cá? Que nem The Walking Dead, aquela série que foi um sucesso. É bem interessante esse tema. Eu, assim, depois que eu entendi qual que era a minha situação,
eu me apaixonei por esse tema e por isso que eu faço vídeos assim. Eu não faço mais vídeos aleatoriamente. Eu faço vídeos ligados a esse assunto porque realmente é o que me move. Lembra? Motivo, ação é a minha motivação de criar vídeos, criar conteúdos que sejam relevantes, conteúdos de valor. Mas vamos voltar nesses exemplos. Você consegue entender qual é a ligação entre esses exemplos todos que eu te dei? A ligação de todos esses temas é o paradigma. Você sequer sabe o que é paradigma? É muito louco isso, gente. É sério. Quando você vê um exemplo, um estudo de caso de uma pessoa que vivia de uma tal forma limitada, com a cabecinha desse tamanho, e depois você vê essa pessoa tão bem, tão diferente, que você olha no olho dessa pessoa e nem sequer consegue reconhecer aquela pessoa que você não viu no começo. É incrível, é impressionante, é como um ator que você vê ele antes da peça, você fala assim, essa peça vai ser chata, esse cara descachado aí, você não dá nada. E quando começa a peça, nossa, a pessoa se transforma de uma tal forma que acontece uma mágica. Ela incorpora um personagem, mas numa verdade tão profunda que você chega a se arrepiar assistindo. Chora, se emociona, ou ri. É muito legal, gente. A grandeza humana é assim, apaixonante, é transformadora, é impactante. E eu, você e todo mundo nesse mundo temos essa força natural dentro da gente, só que a gente vive adormecido. E é essa motivação que me faz criar vídeo. Procurar fazer você acordar, procurar você se conectar com o seu eu mais interior, a sua força extrema. Somos filhos do Criador, temos poder de criação. Tá entendendo? Se você ler Gênesis, lá na Bíblia, você vai entender que a gente nasceu para reinar na Terra, mas a gente está vagando aí como The Walking Dead, sem perceber. Muitas vezes manipulados pela mídia, as grandes mídias, né? Televisões, grandes empresas que manipulam Enfim, não vou nem entrar em detalhes, mas vamos entender então o que é um paradigma. É bem interessante esse tema. Eu falo desse tema porque esse tema me impactou, mudou minha vida depois que eu vi casos reais, tá? Por exemplo, todo ser humano quando cresce, eu tô falando, gente, não é por mim não. Quem sou eu para falar, né? Eu tô falando baseado nas grandes obras, best-sellers como Você Nasceu Rico de Bob Proctor, como Os Segredos da Mente Milionária de Harvey Wacker, como Pense em Riqueza de Napoleon Hill, como A Ciência para Ficar Rico do Wallace de Water. Tem vários autores renomados, super conceituados, são verdadeiras celebridades hoje no mundo, nesse assunto de paradigmas. E eles conseguiram, através de vários estudos de caso, confirmar todas essas teorias. Inclusive, aqui no Brasil, um caso que me impactou profundamente foi o caso do Marcos Trombetta, que é polêmico, tem gente que ama, tem gente que odeia. Mas o que é fato é fato. Da onde ele saiu, o limite mental dele, e onde ele chegou, e o que ele representa hoje no mundo, é impactante. É impactante mesmo, muito impactante. A biografia dele é fascinante. A biografia dele deveria virar um livro, na minha opinião, na minha humilde opinião. Mas o que é paradigma, então? Paradigma é como se fosse... Vamos comparar o nosso cérebro como se fosse um hardware, um computador desligado, um equipamento. Beleza. Se o cérebro é comparado ao computador, ao hardware, a nossa mente pode ser comparada como softwares. São vários softwares que você pode baixar no seu computador, né? São programas que vão fazer funcionar tudo que você precisa naquele computador. E eles podem ser adicionados ou eles podem ser removidos do computador, como os aplicativos no seu celular agora. Tá bom, beleza. Então, vamos partir desse princípio.
Se eu posso baixar vários tipos de software no meu computador, então o meu computador vai funcionar de várias formas diferentes. Se eu não gostar de um tipo de funcionamento, eu posso deletar aquele software, correto? Beleza. Mas então, quando a gente é pequenininho, desde o momento que a gente nasce, algumas informações vão sendo inseridas na nossa mente. Porque a gente está com um subconsciente. Caramba, cada coisa que eu falo abre um parênteses, né? O que é subconsciente e o que é consciente? Subconsciente é tudo que é inserido dentro da nossa mente desde que a gente nasce. Quando a gente nasce, até os 6, talvez 7 anos de idade, a gente não tem consciente formado, tá certo? A gente só tem um subconsciente. Portanto, tudo que entra na nossa mente torna-se uma verdade absoluta, incontestável, tá? Beleza. E o que é consciente, que eu falei que a gente não adquire até os 6, 7 anos? O consciente é tipo um senso crítico, um filtro. É um segurança que começa a barrar algumas informações no seu subconsciente, que é completamente aberto a tudo. Através do consciente, a gente tem um senso crítico de, vamos supor, se eu falar para você agora assim, sabia que é fácil enriquecer? O seu consciente vai falar, tá bom, claro que não, isso é mentira, isso é golpe. E vai barrar essa informação e não vai permitir que entre no seu subconsciente, beleza? Mas, então, como que você consegue colocar novas informações no seu subconsciente? Então, vamos parar devagar e entender. No seu subconsciente, até os 6 anos, tudo que você jogar lá vai ser uma verdade absoluta. Por isso que é tão importante você tomar cuidado com quem tem acesso aos seus filhos até os 6, 7 anos. Dependendo do que ele falar, do que ele ensinar, a criança vai tomar aquilo como verdade pro resto da vida. Tá entendendo? Ele não tem filtro, ele não tem consciente para filtrar o que tem relevância, o que tem sentido ou não. E outra coisa, a percepção vai potencializar as informações que vão entrar no subconsciente. Por exemplo, como que a gente entende o mundo à nossa volta? Através dos 5 sentidos. Tato, paladar, visão, olfato, audição. Os 5 sentidos são como antenas. Por exemplo, uma criança pequenininha, ela é impactada pela seguinte situação. Ela ouve falar de Papai Noel, ela vê um homem vestido de vermelho, grandão, com a barba branca, rindo, fazendo ho, 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 né? Ela sente um abraço desse homem, né? Ho, 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 e o abraço. Ela vê este homem com um saco grande cheio de presente. Ela ganha um presente e ela pega, sente o tato desse presente. Olha só quantas percepções estão envolvendo essa experiência. Tá entendendo? Ela sentiu o cheiro desse acontecimento e ela vai ter um presente de exemplo, assim, de falar, caraca, olha que legal, aquele carrinho, aquele ursinho, aquela boneca. Quer dizer, tudo isso reforçou aquela informação no subconsciente dela. Tá entendendo? Ela guardou aquilo como uma verdade absoluta. Ou seja, ela vai carregar isso na vida dela como uma verdade indiscutível. Olha que interessante. Então, quando alguém falar em Papai Noel, ela fala assim, ai, Papai Noel, é verdade. Eu sei do Papai Noel. Entendeu? Aconteceu comigo, eu sei que é verdade. Então, isso é uma percepção. Isso vai acontecer em todos os assuntos da vida dessa criança. Imagine, então, um modelo negativo. Que ela vai ter experiência do tipo ver os pais brigando por um problema ligado a dinheiro. De repente os pais estão brigando e falando, você tá pensando que dinheiro cresce em árvore? Eu tenho que ficar pagando essas contas aqui? Você tá pensando o quê? Você é folgado? A criança vai entendendo que dinheiro é problema, dinheiro é difícil, dinheiro é escasso. Para e pensa, raciocina. É bem interessante isso aí, hein? Então, baseado nessa experiência que ela for vendo repetidas vezes,
ela vai entender que dinheiro é difícil, é escasso. Então quando ela for crescendo, ela vai aceitar empregos que ela não gosta. Como tudo tá ligado. Isso vai mexer no ego dela, fazer ela de repente cair em momentos de depressão, porque vamos supor que ela ame música, mas ela ouve falar que música não dá dinheiro. Então ela vai submeter a um trabalho que ela não gosta, que nem faz bem pra ela, mas ela tá incutido lá na mente dela, naquele passado, pelos paradigmas que dinheiro é difícil e escasso e ela não pode ficar escolhendo emprego, trabalho, formas de ganhar. Tá vendo como o paradigma comanda a vida dela? Talvez ela nem se toca nisso, o paradigma age por trás dos panos, sabia? Talvez ela tenha uma oportunidade de começar a tocar e de repente acontecer, mas ela fala, não, eu vou no emprego, o emprego é certeza, o dinheiro é escasso. Quer dizer, o paradigma está movendo ela. Tá entendendo como é louco esse assunto? Muito louco. Certo, assim... Por isso que é tão, gente, tão valioso, você tem que tomar cuidado com as influências que a sua criança tem até os 6 anos de idade, 7 anos. Porque se tiver um xarope lá que fala muita bobagem, muita besteira, ou cria experiências negativas com a sua criança, isso vai ser levado como traumas pra frente, pro resto da vida. Entendeu? Agora, vamos imaginar outro caso. Vamos imaginar uma pessoa depois, tô falando com você aqui, ó, depois dos 12 anos, né? Quer dizer, então que ela já tem um consciente formado, ela já tem um filtro. E aí? Como funciona então? Gente, eu quero lembrar a vocês que eu tô falando isso não é baseado em mim, não. Eu tô falando isso baseado nas obras que eu li, aqueles best-sellers super respeitados no mundo acadêmico, no mundo prático e entre grandes players do mercado. Eu tô me baseando nessas experiências, né? Quem sou eu para estar falando? Então, se a pessoa já passou dos 12 anos de idade, vamos imaginar aqui um conceito comum. Alguém chega e fala assim para essa pessoa: você acredita em Papai Noel? E aí? A pessoa com 12 anos pode acreditar, mas é provável que ela já conheça, que é tudo armação, aquela coisa toda legal. Os pais querem criar aquela fantasia para contribuir com a experiência sensorial dos filhos, reforçar essa tradição. É legal, é divertido. Mas vamos supor que essa pessoa com mais de 12 anos já sabe que isso tudo é uma mentirada. Eu espero que você não tenha menos de 12 anos para estar assistindo esse vídeo. Não estraguei sua fantasia. Aí alguém vem e fala: ó, Papai Noel, essa pessoa olha assim, ó. Eu já sei que isso é mentira, eu já sei que isso é uma fantasia criada. Então, o consciente filtrou essa informação. Olha que legal. O consciente não deixou essa fantasia entrar assim livremente no seu subconsciente. Então vamos supor, se essa pessoa tiver interesse em colocar mais informações no subconsciente, ela vai ter que agir de forma diferente, porque o subconsciente não está com o caminho livre mais como antes. O consciente está filtrando, de acordo com as experiências que ela teve. Tá entendendo? Então, olha só como que é louco esse assunto. Se a pessoa teve um conjunto de informações inseridas no subconsciente, essas informações que conseguirem entrar e que estão lá agindo e comandando a vida dela, é que agora vão filtrar o que vai entrar daqui pra frente. Olha só que louco. É por isso que se uma pessoa tiver tão limitada, destreinada o seu subconsciente, aí é cada vez mais difícil você inserir novas informações para melhorar o conteúdo do subconsciente, porque o subconsciente antigo vai mandar o consciente filtrar muito mais para entrar de subconsciente novo. É muito louco, né? Muito louco. E como que ela vai então colocar novas informações aí para mudar e poder mudar os seus resultados, suas percepções, melhorar o seu mundinho? Como? Ué,
Existem várias, assim, teorias sobre esse assunto, mas uma teoria muito aceita, muito válida e muito eficaz, que eu mesmo uso, é você fazer o conteúdo entrar de uma forma assim inteligente. Como? Cada vez que eu falo, eu vou entrando em parênteses mais novos. Oh meu Deus! Você já ouviu falar em ondas teta? Ondas teta. T-H-E-T-A. Teta. Dá um Google aí e procura em ondas teta. A nossa percepção trabalha através de vários estímulos sensoriais. Uma delas é ondas, as frequências sonoras, né? Audição. E como que você vai entrar? Como que você vai ter acesso ao subconsciente se você já tem várias informações limitantes? O consciente não permite. A ondas teta, elas permitem assim, de certa forma, você relaxar um pouco o consciente. Você abrir um pouquinho a fresta, uma portinha para poder colocar ali novas informações. Então, primeiro passo, coloca ondas tetas para rodar enquanto você tenta colocar novas informações. Com ondas tetas rodando e você ouvindo aquela frequência, você pode ler artigos, você pode assistir vídeos, você pode, sei lá, ter acesso a podcasts relacionados ao assunto que você quer colocar no seu subconsciente. Agora, a ondas teta também ela tem mais eficácia, você não sabe quando. À noite. À noite, quando você estiver quase dormindo ali naquela... Se estiver sentindo meio bêbado de sono, sabe quando você está meio bobo, assim, meio grog? Então, naquele momento, sua parte consciente, ela tá mais fraquinha, ela tá mais acessível, ela tá mais fácil de ser vencida. Como é louco esse assunto, gente. Mas, veja bem, eu tô repassando o que eu vi de grandes caras, grandes toques mesmo. Se você conseguir filtrar o que você vai colocar dentro do seu subconsciente, cara, você tá afiando o seu machado de uma tal forma que você vai potencializar muito suas atitudes daqui pra frente. É sério. Como eu já falei em outro vídeo, muitas vezes você faz balanço do seu final de ano pra ver o que você conquistou, o que mudou, o que você sonhou naquele Réveillon anterior e o que você de fato conseguiu pôr em prática, quais projetos conseguiram sair do papel, ou quanto por cento você conseguiu pôr em prática. E se você coloca um balanço do seu final de ano e você percebe que ano após ano pouca coisa muda ou nada muda, isso é muito grave, isso é muito triste, isso pode te levar à depressão. Eu já caí várias vezes em momentos de depressão por causa disso, por conta disso. Mas eu não tinha conhecimento sobre esse assunto de subconsciente, consciente e tudo mais. Então vamos imaginar que você tem um plano de mudar o seu subconsciente, mudar os seus paradigmas, né? Vamos supor que você faça isso, que você comece a observar com atenção esse assunto, que você siga esses passos, que você esteja disposto a pagar o preço, de tentar mesmo, porque, cara, é como você, adolescente, querer conquistar uma garota, ou você, moça, querer conquistar um garoto. O não você já tem, cara. Sabe o não o que é? É você passar ano a ano e não conseguir mudar a sua história. Você percebe que você até deseja no final do ano e fala assim: esse ano vai ser legal, esse ano eu vou conseguir, aquela coisa toda, aquele clima de sempre. Sabe aquela musiquinha? Esse ano quero paz no meu coração e muito dinheiro no bolso, saúde para dar de vender, aquela coisa toda. Só que isso é um clichê, gente. Isso é um loop eterno. É legal esse clima, é gostoso, mas no final você vê que pouca coisa muda, nada muda. Bem te vi também. Bem te vi, é isso mesmo. Então, aí, o que acontece? Se você conseguir colocar isso em prática, entender o que é paradigma, que são programas, softwares que comandam toda a sua vida, como um gerenciador da sua vida, e você nem sabe disso. Se você tem noção, se você entende a força disso,
E se você consegue entender o poder do consciente e subconsciente juntos, cara, você tem um grande poder, um superpoder. Você está na frente de bilhões de pessoas que nem sequer acordam por esse assunto. Se você duvida disso, então me explica. Como Tony Robbins, o maior coach do mundo, o cara que atende pessoas como Bono Vox, Oprah Winfrey, Barack Obama, esse cara, ele não tinha comida, gente, no dia de ação de graça quando ele era garoto. E ele assistiu os pais discutindo e, enfim, a biografia dele é muito legal. Hoje ele é o coach número 1 do mundo. Você tem noção do que é ser o número 1? Me explica então como Bob Proctor também, ele trabalhava limpando, faxinando escritórios no Canadá, nos Estados Unidos. Como que hoje ele é o número 1 nesse assunto de paradigmas? Uma hora você procura no Google Bob Proctor. Ele criou um instituto que muda vidas no mundo inteiro. Aqui no Brasil o que me impactou foi o Marcos Trombetta, acho que eu já citei ele anteriormente nesse vídeo. É impressionante uma pessoa que vivia literalmente num buraco estourando dinamites ou com picaretas, procurando a pedra ametista, e não conseguia sequer um ganho expressivo, sabe? Ele vivia sujo, suado, num calor infernal. Hoje o cara é escritor, coach, ele é uma influência absurda na internet, ele é mentor de milhares de pessoas. Me explica como que eles mudaram. Inclusive tem um caso muito interessante ligado ao Marcos Trombetta, que eu tive acesso à biografia dele, que ele trabalhou como garçom num dado momento na sua vida. Ele já estava no meio da sua jornada e ele trabalhou naquele restaurante como garçom, fez amizades, fez alguns amigos. E depois de muito tempo, quando ele seguiu a jornada e seguiu em frente, os amigos ficaram no mesmo lugar, ali como garçons, como profissionais de restaurante. Só que o Marcos Trombetta despontou, seguiu. Como ele entendeu o que era paradigma e começou a trabalhar nisso, ele foi subindo, né? Olha só, eu vou abrindo parênteses, gente. Desculpa aí, mas vi um raciocínio na hora e eu tenho que explicar. Quando a gente entende o mundo como antigamente, a gente cresce, estuda, consegue emprego e vai seguindo assim, ó, sem mudar, né? O correto seria crescer continuando. E foi isso que o Marcos Trombetta fez. Então quando ele deu sequência na sua jornada e ficou milionário, ficou rico, um dia ele pensou, cara, eu vou voltar naquele restaurante. Eu vou visitar esses meus amigos. Como será que eles estão? Deu-se inside nele e ele pegou a caminhonete dele e foi. Inclusive essa caminhonete é um orgulho pra ele, porque ele pagou à vista, um S10, que era o sonho dele na época. Não tô fazendo propaganda não. Aí ele foi lá e chegou lá, ó. Imagina, o cara era um garçom, como todos os outros, e vivia a pé, tudo. Aí passa o tempo, ele chega com umas roupas super caras. Todo mundo vê que ele tá super bem tratado, bem nutrido. Uma caminhonete praticamente zero. E ele chega lá, o pessoal fica assim, ó, assombrado, olhando pra cara dele assim, ó. Caraca, tudo bem? E o pessoal fala pra ele assim, o que você fez? Você tá vendendo droga? Tá vendo? Ele conseguiu mudar a programação mental dele. E ele foi visitar os amigos. Os amigos perguntaram, você tá usando droga? Por quê? Porque a mente dos amigos deles, a programação mental, os paradigmas continuaram sendo os mesmos. Eles nem sequer sabem o que é isso. Eles nem sabem que existe a palavra paradigma. E o Marcos Trombetta seguiu o rumo. Ó. Entendeu? Aí ele riu, ele falou, não, eu estudei, eu trabalho na internet, eu já tenho vários alunos, milhares de alunos pelo Brasil, pelo mundo. Você tá entendendo o poder do paradigma, gente? É fascinante. Quando eu tive acesso a esse tipo de coisa, eu fiquei chocado. Então eu olhei pra mim. Eu sei que você nem sequer sabe quem sou eu, talvez. Mas se você estiver vendo no YouTube, se inscreve no canal. Eu vou criar uma playlist
de conteúdo ligado a esse assunto, porque isso me move demais a conta. Eu tô conquistando coisas que eu nunca imaginei na vida, gente. Eu não posso ficar falando muito porque eu não gosto de ostentar e também não acho legal falar até concretizá-los, mas eu tô no meio de um processo assim inacreditável. Eu nunca imaginei sequer em nenhum sonho que eu conquistar o que eu tô conquistando. É impressionante. E eu passei pelo mesmo caso do Marcos Trombeta, porque eu fiz parte de uma equipe. Na verdade não era equipe, era facções. Mas eu vou chamar de equipe para ficar mais legal. Eu gosto de usar eufemismo. E eu percebo hoje que eu não me sentia bem lá porque realmente eu pensava já de forma muito diferente. Sabe? Muito diferente, muito louco. Inclusive eu fiz em certo ponto um curso de vigilante que eu nem sabia o que era Mastermind e eu fiz o Mastermind. Eu fiquei no alojamento lá por alguns dias e quando eu voltei naquele antigo emprego, eu percebi que eu pensava diferente. Eu tinha uma visão diferente. É muito legal, gente. É transformador quando você para analisar realmente como funciona a mente. Quando você entende isso, cara, você tem a chave de tudo. Você tem a chave de tudo. Todas as possibilidades se abrem para você no mundo. É muito poderoso isso. É por isso que esse motivo me move muito. Mas voltando no assunto paradigma. É por isso que eu faço esses vídeos, por isso que eu me atento. Não é porque é modinha, não é porque, sabe? É muito interessante, gente. É muito interessante. Eu gostaria que você acordasse. Wake up, open your eyes. Não acorda assim cedo e vai ver celular de forma automática. Não acorda cedo e vai fazer o que você faz como... Desculpa, eu não tô querendo te ofender. Mas como um cachorro, como um gato. Eles acordam automaticamente e vai fazer coisas automaticamente. Mas acorda cedo. E tem noção. Liga o seu mindset. Liga o seu radar. Você é filho do Criador. Você nasceu para dominar o mundo. Lê Gênesis na Bíblia, é sério. Então acorda mesmo, assim ó. Acorda, desperta sua mente. Você é um ser humano cheio de sonhos, eu tenho certeza. Se você não tem sonhos, você não está vivendo. É preciso que você transforme o mundo de alguma forma. Você é filho do Criador, você tem um poder de criação. Você não passou aqui para fazer a mesma coisa que um cachorro, que um cavalo, que um porco ou que um gato faz. Você nasceu para transformar. Você tem alguma paixão. Eu não sei qual é a sua paixão, mas você tem. Você é um ser humano. Uns têm paixão por carro, sabe? Uns têm paixão por mentalidade como eu. Uns têm paixão por corpo, forma física, transformação, emagrecimento, ganho de massa. Outros têm paixão por viagens pelo mundo. Cada um tem uma paixão, eu não sei qual é a sua. Mas sério, acredite em você. Cuida das informações que estão entrando na sua mente. Porque nenhuma informação fica lá morta. Toda informação tem uma razão. Entendeu? Se uma razão está dentro da sua mente, ela vai agir. Se uma razão está dentro da sua mente, ela vai trabalhar. Esteja você sabendo ou não disso. É por isso que é importante você entender o que é um paradigma, como ele funciona, como ele influencia a sua vida, o que é consciente, o que é subconsciente, quais os resultados que ele vai ter na minha vida. Isso é o tronco central. Esse é o tronco central da sua vida. Tá entendendo? Então eu não quero fazer esse vídeo aqui para ser o bambambam. Não é isso. Eu gostaria muito que você acordasse, porque essa informação transformou de uma tal forma a minha vida que eu gostaria que transformasse mais número de pessoas também. Gente, eu fiquei dormindo, pensando que estava acordado, até os meus 30 e poucos anos. Você tem noção se eu conseguisse ver um vídeo desse quando eu tinha meus 20 anos, 20 e poucos anos? Como seria a transformação na minha vida? Qual o tamanho do legado que eu já teria aqui, ó, feito? Porque eu não vou parar. Eu tenho como propósito de vida hoje fazer vídeos assim, para acordar pessoas, para balançar mesmo assim, ó. Vou balançar aqui você para você ver, tá entendendo? Eu quero de fato transformar alguma coisa aí dentro, para que você acorde, ó. E você vire para mim num dia no comentário, num webinário, você mande uma mensagem no meu direct no Instagram
Eu quero que você fale, Marilson, verdade que você falou, cara. Eu comecei a acordar e ver oportunidades, sacadas. Eu acredito muito mais na minha vida, no meu sonho do que antes. É isso que eu quero, esse é o meu sonho. Se isso acontecer, eu tô realizado. É sério, de verdade. Por muito tempo eu fazia muito ciclismo, não faço mais. Eu tenho dedicado tempo muito a esses treinamentos, a esses conteúdos. Mas eu sou apaixonado por ciclismo. Uma hora, gente, eu vou adquirir uma câmera, aquelas câmeras de ação, para fixar num capacete e mostrar para você um trajeto, uma coisa. E aí eu vou te mostrar o que eu vivi exatamente. Eu andava muito de bike entre uma cidade e outra. Eu não sei se você conhece. Eu andava das cidades de Presidente Prudente a Presidente Epitácio a Panorama, Presidente Epitácio até Bataguaçu, que já é outro estado. Eu andava muito. E nesse meio tempo eu ficava pensando, meu Deus, muitas religiões, qual que é a certa? É sério. Eu tenho comigo o seguinte, humildemente falando, de verdade, abrindo o coração, qual que é a certa? Se existem tantas opções, quer dizer então que se eu estiver seguindo por uma, automaticamente eu tô errando, porque se uma tá certa e a outra tá errada, e se eu estiver seguindo a errada? Tá entendendo? E eu perguntava pra Deus, de verdade. Eu e Deus, sim, profundamente eu pensava, meu Deus, qual tá certa? E se eu estiver seguindo a errada? Se eu estiver seguindo a errada, eu posso estar indo pro caminho errado. E eu não quero ir pro caminho errado. O que eu faço? Todo mundo fala que tá certo. E eu falei, Deus, por favor, por tudo que é de mais sagrado, me mostra o caminho certo. Eu vou seguir, mas me mostra o caminho certo. Tá certo? Isso mexeu comigo. Eu não sei se é por isso, talvez, que eu tô mexendo com esse conteúdo hoje, tentando ajudar você a se transformar numa pessoa melhor. Eu não sei, talvez seja. Ele age de formas que a gente não entende muitas vezes. Ele é poderoso, supremo, né? Não sei, talvez seja isso. Talvez seja através de paradigmas que eu consiga trazer você a consciência de como é a sua vida de verdade. Tá entendendo? Pensa nisso, assim, de verdade mesmo. Pensa nisso com calma. É sério, gente, é sério. Mas eu tinha uma paixão tão grande por ciclismo, gente. Vocês não têm noção. Eu andava muito. É uma sabedoria que a gente adquire, porque aí você descobre que a grande maravilha da vida não é assim simplesmente o destino. É a viagem. Se entende assim que a felicidade não é o destino, mas a viagem. Eu curtia sair de uma cidade A até uma cidade B, curtia. Mas o que eu mais curtia era o trajeto. E eu pensava assim, caraca, que legal, mano. Eu viajei sem usar um motor, sem usar um carro, uma moto, um ônibus. É uma coisa legal, E devagar eu fui aumentando o percurso. Muito legal, gente, muito legal mesmo. Eu espero voltar a andar o quanto antes. Faz bem pro corpo, mas sobretudo faz bem pra mente. É sério, exercite a sua mente. Como? Livros, áudios, vídeos qualificados, conteúdo de qualidade. Ficar vendo vídeo de coisa engraçada eu também vejo, mas uma hora ou outra, né, gente? Ver um vídeo que vai adicionar alguma coisa, te trazer algum valor, ligar o seu mindset. Sério, lembre-se, nenhum conteúdo que tiver dentro de você vai ficar aí morto, sem nenhum motivo. Ele vai agir, tá entendendo? Então, cuidado com quem entra na sua mente. Sério. Mas escolhe aí em grandes players. Érico Rocha, Flávio Augusto. Eu gosto do Marcos Trombeta. Eu vou ser sincero. Eu tenho muito a agradecer ele porque ele me acordou no primeiro momento. Eu só acho ele um pouco arrogante do jeito que ele fala. Mas eu respeito. Ele é o cara mesmo, né? Ele alcançou um patamar assim, interessante. Sim, é respeitável. Tem caras como Paulo Vieira. Cara, tem muita gente legal aí na internet. Tem o Chico Montenegro. Cara, o Chico Montenegro é um cara top, porque
ele tem uma biografia muito sofrida, os pais sofridos, sabe? É bem interessante. Então, o interessante de você colar nesses caras e ver como que eles agem, é você entender que eles não têm um berço de ouro. É entender que eles saíram de um ponto A muito limitado, difícil, sofrido, e conseguiram chegar lá. E se eles chegaram lá, por que você não pode? Mas o primeiro passo, toma a atitude de acordar, de ligar a sua consciência. Não fica nesse looping eterno, não. Eu fiquei por anos trabalhando em empresas que eu não via sentido. Elas me davam um salário legal? Claro. Eu desempenhava o trabalho lá? Sim. Mas tem que ter uma razão maior, gente. Lembre-se, Deus tem um propósito em sua vida. Se você tem sonhos, quer dizer que você pode realizá-los. Calma, pode parecer difícil se for um sonho muito grande, sim, mas divide ele em etapas. Traça a meta e chega lá. Se você não tiver um sonho, uma meta, você pode cair em depressão. Sabe por que depressão? Porque tudo isso acaba não fazendo sentido nenhum. Isso é perigoso. As pessoas estão caindo cada vez mais em depressão porque elas não têm metas, não têm sonhos. Elas estão sendo vítimas desses monte de conteúdo divertidos, engraçados, que não te levam a nada, que não te trazem nenhum valor. Tá entendendo? Por isso esse vídeo é de altíssimo valor. Sério. Não é porque eu quero ser muita coisa não, é porque é verdade mesmo. Se você chegou até aqui, cara, eu te respeito, sério. Eu te respeito muito porque mostra que você tem um filtro muito aguçado para valor. Mostra que você tem interesse em saber mais. E se você chegou aqui, comenta aí. Cara, verdade. E eu vou entender que você chegou até aqui. Beleza? Se você tá vendo pelo YouTube, não conhece meu canal, caiu de paraquedas, dá um like aí, se inscreve no canal. É sério, eu sempre vou ter um conteúdo muito top. Eu tô muito afim de fazer uma lista específica nesses assuntos. Porque todo mundo passa nessa vida e eu vou passar, você vai. Mas eu quero deixar um legado, gente, de verdade. Eu não quero ficar trabalhando num emprego que me dá um dinheiro. É legal, mas sem sentido nenhum. Eu quero deixar um legado de que eu contribuí com a vida de uma pessoa. Que seja uma, mas eu quero deixar um legado. Tá certo? Forte abraço, vou ficando por aqui. Valeu, valeu mesmo. Fui.